Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o presidente do Partido Novo, João Dionísio Amoedo. O Novo é o 33º partido brasileiro. Foi fundado em 2011 por um grupo de empresários e profissionais liberais e em setembro de 2015 teve o registro autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O slogan é o partido político sem políticos. Boa noite, João. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia essa noite. Boa noite, Ana. O prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. João, você é formado em engenharia, administração, construiu uma carreira longa no mercado financeiro. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional. Na verdade, eu fiz engenharia na UFRJ, no Rio de Janeiro, administração na PUC. Entrei no mercado financeiro como trainee do Citibank. É carioca, com esse sotaque, carioca, não preciso nem perguntar. E fiquei, depois vim trabalhar num banco que estava se formando na época, em 88, aqui em São Paulo, o BBA. Fiquei lá por cerca de 15 anos. Depois tive uma passagem rápida pelo Unibanco, no Conselho de Administração, e aí em 2008, conversando com um amigo, falou, olha, a gente não poderia levar algumas práticas da iniciativa privada para o setor público, assim, nós estávamos bastante incomodados com a realidade daquela época, que continua a ser hoje até um pouco pior, que era a quantidade dos impostos pagos e a qualidade dos serviços que a gente recebia. E aí veio essa ideia de um partido político, né? Foi essa primeira coisa em 2009, depois de 2010 resolvemos colocar isso para frente, até que em 2011 fundamos o partido, em 2015 obtivemos aí o registro agora, há um mês e meio atrás. Quer dizer, até efetivamente o partido nascer, ser criado, foi uma longa gestação. Foi uma longa gestação, praticamente quase 5 anos, entre começar a trabalhar na ideia e obter o registro. É um processo bastante burocrático, trabalhoso, essa coleta de fichas de apoio e a validação disso nos cartórios. São necessárias quase 500 mil assinaturas. 500 mil assinaturas. Como você tem um processo de validação nos cartórios, de preenchimento das fichas, você acaba tendo que recolher uma quantidade muito maior. Vocês recolheram, acho que 1 milhão, né? Milhão. Mais de 1 milhão, 1 milhão. Mais de 1 milhão, e você tem que fazer distribuição dos cartórios por todo o Brasil. Você é obrigado pela legislação a montar 9 diretórios estaduais e alguns outros municipais, isso foi feito também. E nós entramos, então, no TSE em julho do ano passado e ficamos aí 14 meses no TSE no processo de aprovação do partido. Mas você ainda trabalha no mercado financeiro também? Não, eu saí do mercado financeiro, hoje cuido só de investimentos pessoais, participo de um conselho de administração da empresa, mas nos últimos 4, 5 anos, praticamente, eu já estava fora e a dedicação ao novo nesse período foi muito grande, quer dizer, o processo realmente foi bem mais trabalhoso do que nós imaginávamos no início da caminhada. Quem são os fundadores do Novo? Que cara tem esse partido? Olha, nós temos 181 fundadores de 10 estados, tem algumas características interessantes, quer dizer, os fundadores vinham de 16 anos de idade até 85. 16? 16, o mais jovem tinha 16, o mais velho 85, de 35 profissões diferentes. Então, tinha de tudo, tem estudante, administrador, médico, contador, dentista, pintor, tem uma lá que é música, engenheiro. Mas a maior parte é o que? É do mercado financeiro? São seus colegas, seus amigos? Na verdade, não foram amigos. Como é que foi o processo? Em 2010, quando nós decidimos colocar esse projeto para frente, nós fizemos 3 reuniões, 2 aqui em São Paulo e 1 no Rio, e chamamos alguns amigos próximos de outros amigos e falamos, olha, entendemos que o Brasil tem um problema de gestão na área pública. Isso só vai mudar se nós trouxermos gente nova para participar do processo. Normalmente e dificilmente você consegue fazer essas mudanças se não for através das instituições. Então, o caminho para trazer novas lideranças é a via política, e para isso tem que ter um partido. Então, a proposta era, vamos fazer um partido do zero, atrair gente nova com outras propostas na verdade, de reduzir a atuação do Estado para que ela se concentre nas áreas principais. E aí apresentamos isso para um grupo aí de 200 pessoas, amigos e conhecidos, e falou, olha, se vocês estiverem com disposição para entrar conosco nesta aventura, vamos tocar esse negócio em frente. Sempre com a ideia de reunir o grupo de pessoas em torno de 10 e não ter um salvador da pátria, isso era uma premissa importante. E a outra que a gente sabia que era um projeto de longo prazo. Olha, vamos fazer a coisa devagar, vamos fazer uma coisa muito pensando no longo prazo e estruturar o partido como uma instituição. Então, ou seja, tem que estar afim, comprometido mesmo, né? Porque sabe que é um processo longo. É um processo longo, porque vamos dizer, a pouca interesse pela política, e mais do que isso, quer dizer, a própria restrição a participar da política é uma coisa que é a primeira batalha que nós temos que vencer.
né? Quer dizer, mostrar às pessoas que elas precisam participar, que só aí as mudanças acontecem. E aí trazer uma mensagem diferente, que é a proposta do Novo, né? Então, nós fizemos isso, desses 200 pessoas iniciais, 180 resolveram aceitaram o desafio de serem fundadores do Novo, e aí fizemos a fundação lá no início de 2011. Tiveram uma aprovação grande, então, logo na largada. Agora, quais são as ideias? Você falou muito nas ideias, nas propostas, o partido tem um nome sugestivo, Novo. Como vocês pretendem inovar? Eu acho que alguns pontos, né? A primeira coisa foi a origem. O Novo, então, não foi formado por nenhum grupo de interesse específico, nenhum segmento específico da sociedade. Foram pessoas indignadas com a quantidade de impostos pagos e a qualidade dos serviços recebidos. Essa é a sua principal crítica, a carga tributária vamos dizer, elevada. foi o que nos motivou a fazer a montagem do partido, o intuito de deixar um país melhor para as próximas gerações. Acho que isso é o que estava por trás, na essência do processo. Então, eu diria que vamos dizer, a origem das pessoas era o primeiro diferencial. O segundo diferencial é a proposta do Novo. O que nós acreditamos? Nós acreditamos o seguinte: olha, nada do que o Estado nos dá é de graça. Isso é sempre pago com os nossos recursos. E aí vem a segunda colocação: será que nós não somos melhores gestores do que o Estado em várias áreas que ele tem atuado? Então, qual é o raciocínio do Novo? O raciocínio do Novo é o seguinte: o Estado deveria se concentrar nas áreas essenciais, sair de áreas onde ele não deveria estar, como a gestão de empresas. Né? Ele devia privatizar tudo. Privatizar Por tudo. exemplo, a Petrobras deveria ser privatizada inteiramente, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Por quê? Isso você vai devolver esse recurso para a população e o Estado deixa de fazer gerenciamento, coisa que ele não sabe fazer bem. Mas aí o Estado também não perde a possibilidade de desenhar, de definir estratégias que são importantes com os bancos públicos, que acabaram sendo bancos de fomento, de indução de investimento, com taxas mais convidativas para o setor privado, por exemplo, ou na Petrobras, que é uma outra área estratégica para o país? Em teoria, isso seria verdadeiro, mas quando nós vamos para a prática, e por isso é muito importante a gente pensar nas intenções e no resultado. Quando a gente vai para a prática, o que acontece, por exemplo, com o BNDES, que é um banco de desenvolvimento que deveria ajudar esse processo? O BNDES foi usado basicamente para dar empréstimos subsidiados a grandes empresas. Então, a teoria, na verdade, não funcionou na prática. Então, o BNDES acabou dando vários favores para grandes empresas que não precisariam, às custas do contribuinte. A Caixa Econômica também faz empréstimos a taxas subsidiadas. Mas as próprias empresas também não usaram esse dinheiro para investir mais, tanto que a taxa de investimento em relação ao PIB não aumentou. Elas provavelmente usaram esse dinheiro e colocaram no mercado financeiro, que tem taxas de juros tão altas. Exato. E principalmente, acho que tem outro aspecto. Quer dizer, como o custo Brasil, a carga de impostos é muito elevada, os custos trabalhistas são muito elevados, as empresas não têm estímulo a investir. Elas, na verdade, porque a rentabilidade sobre o capital delas acaba sendo muito baixa. Então, e na Petrobras a gente acompanhou o que tem acontecido, quer dizer, um loteamento da empresa para cargos políticos, uma queda na produtividade, uma dívida gigantesca. E aí a questão que fica clara é o seguinte: o Estado já faz tão mal, cuida tão mal da saúde, da segurança, da educação, coisas essenciais que ele deveria estar fazendo. Não seria melhor ele deixar de fazer gestão dessas outras empresas, se dedicar a isso? É aquilo que a gente sempre fala, quer dizer, qualquer um de nós se propõe a fazer muita coisa, você acaba não fazendo nada bem feito. Esses são os 3 pilares em que o Estado deveria atuar, na sua opinião. Exato. Saúde, educação e segurança. Educação básica, saúde e segurança. Acho que essas 3 áreas são as áreas demandadas pela população e essenciais, onde o Estado deveria estar presente, atuando de uma forma mais adequada. Quando o senhor fala em educação básica, educação e ensino superior, não. Então, por exemplo, universidades federais, universidades públicas. De novo, é uma questão de alocação de recursos. Como a gente está vendo, o Estado tem pouca capacidade de gestão e de recursos, faz muito mais sentido. Mas são as melhores universidades, as públicas, né? São as melhores, mas também há custos muito elevados. Então, e o que acontece? Como a educação básica é muito ruim, a gente tem um problema que é o seguinte, quer dizer, quem consegue chegar na universidade gratuita, que é a melhor, é aquele que conseguiu pagar o ensino básico. E conseguiria pagar uma universidade também. E que conseguiria, consequentemente, pagar a universidade. Então, nós temos um desenho que é muito ruim, onde os mais pobres estão pagando a universidade através de impostos para aqueles que poderiam pagá-las. E eles, como têm um ensino básico muito ruim, não conseguem avançar, acabam indo para as universidades pagas. Então, o ideal, o racional nos parece o seguinte: vamos diminuir a alocação de recursos na nível superior e trazer uma educação básica e fundamental de qualidade, para que você dê a mesma oportunidade para todo mundo. Agora, né? João, uma pergunta. Já não há partidos como o PSDB ou o DEM que têm esse viés, essa visão mais liberal? Eu entendo que não. Nenhum deles defende privatização de todas as empresas que a gente falou aqui. O PSDB, ao fazer privatizações, o fez, no meu entender, muito mais por uma questão
de recurso, a necessidade na época, do que por uma questão ideológica. Então, eu não vejo essa mesma linha de ação e, principalmente, essa questão que nós falamos muito no Novo é o seguinte: nós queremos chegar ao poder para devolver poder para as pessoas. Quer dizer, é uma lógica diferente do que você tem na política. Hoje, a gente vê isso, essa briga por ministérios, é sempre uma briga entre partidos para quem vai ter mais poder. E o nosso raciocínio é o seguinte: olha, quem tem que fazer as coisas é a pessoa. Ela é a melhor gestora da vida dela, ela sabe o que ela está precisando, ela sabe aplicar melhor o recurso dela. Quando ela aplica o recurso dela, não tem corrupção. Mas não acaba sendo um pouco simplista, um pouco idealista essa visão de que o Estado tem que se comportar, tem que ser tratado como uma empresa? Porque a empresa, ela visa o lucro. Já o Estado tem que lidar com uma série de interesses, de grupos de sociedade que exercem uma pressão muito grande e precisa delinear, definir estratégias, até de crescimento, de desenvolvimento para o país. Não, perfeito. Não, eu acho que o Estado não precisa ser tratado como uma empresa. Ele pode ter parâmetros para melhorar a sua gestão. Então, na saúde, você pode implementar parâmetros de eficiência, de transparência, de meritocracia, na saúde, na educação. Isso tudo melhoraria a gestão do Estado. Agora, o principal, que acho que você falou um ponto importante, que é o seguinte: o Estado normalmente sofre a influência de minorias, e normalmente são minorias que são mais poderosas. Então, se o Estado tem um tamanho muito grande, o que prevalece é o interesse dessas minorias e não da grande camada da população. Então, se o Mas Estado... as minorias, por exemplo, os grupos indígenas, agora que é uma grande questão, como será demarcada as terras desses indígenas, não é legítimo que essas minorias exerçam poder justamente para que elas não sejam massacradas pela maioria? Porque a maioria tem maior poder, porque são maioria, né, como diz o nome. O problema é que normalmente o que acontece é o seguinte: as minorias se organizam e defendem o seu interesse. E a maioria, como é muito dispersa, ela acaba não tendo interlocutor para defender. Então, no fundo, uma coisa que a gente é muito contra no Novo são benefícios. As pessoas deveriam ser tratadas iguais. Por que um determinado grupo tem benefício? Por que tem um sistema de cotas? Quer dizer, as pessoas não devem ser diferenciadas. Mas porque talvez esse grupo tenha tido justamente menos oportunidades, ou porque seja um país muito desigual. Não. Por exemplo, as minorias, as cotas em universidades, você é contra cotas para negros contra. ou cotas Claro, para claro. indígenas? Porque, de novo, nós temos que melhorar a educação básica dessas pessoas, para elas terem as mesmas oportunidades. Senão, nós vamos ficar sempre nesse ciclo, assim, olha, vamos assumir que essas pessoas têm Mas não uma é uma deficiência... tentativa de uma correção de uma injustiça social que prevaleceu durante muitos anos, em muitos casos ainda prevalece, quer dizer, essas pessoas tiveram menos acesso à renda, oportunidade. Mas então vamos melhorar isso. Agora, você criar cotas e privilegiar alguns sobre alguma justificativa não me parece adequado. Quer dizer, as pessoas são iguais, elas têm que ter o resultado do seu mérito, do seu trabalho. Vamos dar oportunidade para as pessoas para empreenderem, para crescerem, para trabalharem, mas não começar a criar. E a gente sabe que essas coisas, ao serem criadas, se perpetuam. Então, você acaba criando, mesmo na sociedade, que eu acho que é uma coisa que nós temos muito hoje, essa briga do nós e eles, porque você começa a criar benefícios para um lado e a conta é paga pelo outro. Então, você cria um clima de conflito que não é bom para a sociedade. Onde se situa o Novo no espectro ideológico? É um partido de direita? Olha, eu não gosto muito desse termo de direita, porque se você perguntar para 10 pessoas o que significa direita, você vai ter 10 definições diferentes. Então, ou do liberalismo também. Então, nós preferimos dizer o seguinte: olha, no que a gente acredita? Quais são 3 ou 4 valores importantes para o Novo, e a gente deixa a critério de cada um definir se aquilo é de direita, se aquilo é liberal, se aquilo é conservador, seja lá o que for. Então, o que são esses 3 ou 4? Quer dizer, primeiro, é uma crença de que o indivíduo é o agente de mudanças. Ele deve ter liberdade, com responsabilidade, porque ele é o principal agente de mudanças. São as pessoas que geram riqueza, não é o Estado. É as pessoas com seu trabalho que geram riqueza. E nada que o Estado nos oferece, nos dá é gratuito. É tudo que vem dos nossos impostos. Então, acho que... São valores liberais, né? São valores liberais. Se fosse situar no espectro ideológico, ficaria à direita do PSDB e do DEM, são valores provavelmente. liberais. E uma quarta coisa é o seguinte: nós acreditamos no livre mercado, onde as pessoas podem fazer trocas voluntárias. Esse é o sistema onde cada um vai ter maior benefício. Então, acho que esses valores certamente colocam o Novo como um partido que você poderia dizer com um viés liberal. Agora, João, com o Novo foi o 33º partido brasileiro. Do ponto de vista de gestão, isso é eficiente? Olha, vamos pensar o seguinte: existem muitos partidos, hoje são 35, na verdade, eu concordo Porque com teve você. a Rede. Exato. E depois ainda teve mais um? Exato. Agora, vamos pensar o seguinte: a quantidade de deputados, de municípios, de vereadores, de prefeitos, continua rigorosamente o mesmo.